As redes sociais funcionam de um jeito que quando você é burro, você tem a sua burrice legitimada. Vai aparecer pra você conteúdos, principalmente aqui no TikTok, que confirmam a sua visão de mundo. Porque você pode fazer um comentário sem ter nexo nenhum, sem conseguir fazer uma sinapse e falar algo que faça sentido. Mas você vai encontrar alguém que o cérebro também não consegue fazer uma única sinapse pra pensar algo que faz sentido, que vai curtir seu comentário. Esse é um vídeo da Larinha, eu achei muito interessante, peguei esse pedaço porque eu acho que eu posso desenrolar para um outro caminho. Ela é historiadora, tem um perfil em que ela fala sobre a vida na academia e sobre, enfim, os assuntos da história também. É uma pesquisadora de história e o canal dela o perfil dela é muito parecido com o meu perfil e com o meu canal aqui do Colunas Tortas. Eu sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e falo de análise do discurso e teoria social. E antes eu fazia, tanto no YouTube como no TikTok, eu fazia vídeos que eram mais tipo videoaula, sabe? Explicando conceitos. E eu resolvi mudar isso, né? Resolvi repaginar, fazer um conteúdo diferente e dar uma vida mais autônoma para as redes sociais do Colunas Tortas, né? Colunas Tortas é um site, é mais do que as redes sociais. E nisso eu pesquisei perfis, né? Fiz um benchmarking, pesquisei perfis que poderiam me inspirar a fazer conteúdo e fui entender o que dava certo e o que não dava, né? E eu passei por muitos perfis, como o do Thiago Penedo, por exemplo, em que, no caso do Thiago Penedo, falava sobre economia e vários comentários assim absurdos, nada a ver, pirados, em que as pessoas de uma petulância gigantesca falavam ali com uma certa autoridade, assim, com muitas aspas. E eu também reparei numa coisa, uma coisa que eu reparei e que eu levo pra mim isso pra sempre, né? O comentário do doidinho é para raio de doidinho. O comentário do doidinho dá voz e dá coragem para os outros doidinhos também comentarem. E eu percebo também que existe uma outra coisa, eu não sei se eu posso falar isso em termos gerais, ou se isso é só um pedaço da maneira como funciona, mas eu sinto que nas ciências humanas existe uma tendência dos próprios pesquisadores, mas também do público, considerar que há uma necessidade de ser extremamente pedagógico, ingenuamente pedagógico. Ou seja, ser pedagógico até com o doidinho petulante que vem falar groselha. Quase como se fosse um serviço público, sabe? Quase como se fosse um serviço público para alcançar o máximo de mentes possíveis e algo nesse sentido. Quando na real não é, né? Cada um vai ter seus objetivos, cada criador tem ali os seus objetivos, a sua maneira de tratar do assunto e o seu público-alvo. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas por que eu estou falando isso? Eu vou ilustrar com uma experiência pessoal que talvez dê conta de alavancar aqui a conversa, né? Eu lembro de uma vez que eu estava trocando ideia com um amigo, eu tinha acabado de entrar no mestrado, esse amigo já estava há 1 ano no mestrado, e a gente estava conversando, ele me parabenizou de ter conseguido entrar, e ele estava me contando a experiência desse primeiro ano de mestrado, a gente estava trocando ideia. E assim, eu não vim de uma família intelectualizada, eu não tenho círculos sociais, não tinha círculos sociais intelectualizados e tudo mais. E assim como o meu colega, a gente não sai por aí falando de fazer mestrado, porque a gente sabe que a recepção é horrível, tende a ser horrível. Mas nesse momento estávamos nós dois conversando e colou um terceiro colega, um conhecido, né? Esse é um conhecido. E ele colou ali e começou a escutar a conversa tal, sacou do que era a conversa, né? E esse meu amigo foi ao banheiro, daí ele chegou pra mim, supostamente humilde, posso falar uma coisa aqui e tal, sei que vocês são da pesquisa, mas posso falar um negócio aqui? É que geralmente esse pessoal aí da ciência, ciências humanas, são muito arrogantes, né? Eles não toleram opiniões contrárias. E aí quando alguém vem com esse papinho, você pode ter certeza que lá vem groselha. Pois então, esse rapaz falou os maiores absurdos do mundo ali pra mim, assuntos que têm diretamente relação com assuntos que eu pesquiso, que meu amigo pesquisava também, extremas groselhas, e nesse papo, né, de arrogância e tal, na hora deu para entender, né, o que ele não consegue compreender é que certas coisas não são questão de opinião. Certas coisas não estão aí para serem opiniões. Certas coisas existem enquanto conhecimento consolidado. E que às vezes, alguém perguntar de onde você tirou isso, é uma pergunta legítima. É uma pergunta super legítima. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido.
Participe da comunidade do Colunas Tortas, tenha acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Nas redes sociais, esse conhecido que chegou falando um mar de groselhas e não esperava um contraponto, não é nem contraponto, né? Na verdade não era um debate, mas é uma pergunta, né? Da onde você tirou isso? Uma questão desse nível, desse sentido, essa pessoa nas redes sociais ela é maioria. E não só maioria, como numa conversa que tem a ver com fatos, com interpretações científicas, com ferramentas teóricas de ciências humanas que são próprias da área, essa pessoa ela tende a não conseguir participar de fato da conversa. Mas ao mesmo tempo, num olhar de senso comum, já que tem outras pessoas que vão dar o aval para sua participação, ela se sente, com muitas aspas, empoderada. E aí você tem uma sessão de comentários, normalmente sobre um vídeo falando sobre uma questão que às vezes as bases são óbvias e o que interessa é a análise, né? E você tem comentários que estão questionando a obviedade da base. E assim, obviamente é constrangedor isso. É constrangedor ter que explicar a base. É constrangedor. E tomaria um tempo gigantesco, dá trabalho. Principalmente também depois dessa cultura de debates que tem na internet, né, em que parece que tudo é debatível, parece que tudo está sob debate. E assim, vamos falar aqui do óbvio cotidiano. Quando você está conversando, certas coisas não estão sob debate. Ou você aceita certas coisas, ou a conversa simplesmente não flui. Nem tudo está sob debate. O YouTube, o TikTok não são grandes ágoras do mundo moderno, são só redes sociais. Lembro de ter feito um vídeo, um dos primeiros que saiu na bolha aqui do Colunas Tortas, que foi sobre Claude Lévi-Strauss e sobre o tabu do incesto. E sobre como que o incesto ele não é natural, mas ele é uma dobradiça entre natureza e cultura, segundo as estruturas elementares do parentesco, livro do Claude Lévi-Strauss. Cara, foi horrível. A sessão de comentários, né? Foi horrível. Porque teve uma porrada de comentário que basicamente voltava para o início. Se fosse para ter uma generosidade com esses comentários, eu ia gastar um dia inteiro dando aulinha, sabe? Aulinha em comentários para a pessoa entender que eu estou falando sobre uma pesquisa de um antropólogo que analisou 30 e tantas culturas diferentes. O livro dele tem a descrição, né, de 30 e tantas culturas, que propôs uma teoria sobre isso, etc, etc, etc. Mas a grande questão dessas pessoas não eram sobre a teoria, sobre o trabalho do antropólogo Claude Lévi-Strauss, não era sobre o livro dele, como ele chegou nisso. A questão delas era, não, eu discordo, acabou. E é por isso que eu digo que as ciências humanas são, esse conjunto de ciências das ciências humanas, são aqueles que mais têm negacionismo científico. Um comentarista, um seguidor aqui do perfil, chamado Felipe Mota, se eu não me engano, ele chegou a dizer num dado momento que as ciências humanas, elas usam principalmente a palavra, e que por isso faz parecer que qualquer um pode lidar com isso no cotidiano. Porque as ferramentas sofisticadas das ciências humanas são ferramentas conceituais. Não são necessariamente artigos de laboratório, sabe? Não são coisas que você opera apertando botões. São ferramentas conceituais que você domina a partir da prática e da leitura. As ferramentas conceituais sofisticadas das ciências humanas, elas são ferramentas conceituais. Elas estão nas palavras, na operação que se faz a partir da linguagem do mundo real. E aí, é muito complicado interditar o debate e não ser taxado, como disse o conhecido do caso que eu contei, né? Não ser taxado como arrogante, porque parece que é só ei, cale sua boca, não quero falar com você. É muito mais fácil nas outras ciências quando você tem uma gama de aparatos tecnológicos que vão interditar a conversa porque a maioria das pessoas não sabe nem encostar nesses aparatos. E daí nasce uma figura, né, do cientista de humanas que seria um arrogante porque não quer bater papo com alguém que está despejando uma quantidade de groselha magnífica e também não quer ensinar calmamente, né, com muito amor no coração, de uma maneira quase ingênua. Tudo bem?